Olá, prevenir é melhor que remediar. Eu sempre ouvi meu pai dizendo isso. Os mais idosos sempre tiveram esse chavão, né, para fazer com que nós, os filhos e as crianças, não passasse assim, tomando gelado, andando com o pé no chão, descalço, e não fizesse extravagância. E eu fui uma criança que eu tive é, uma, uma infância assim bem complicada, né? Eu sempre fui doentinho, fraquinho, magrinho, perebento, né? E uma das coisas que me acompanhou sempre foi a gripe, o resfriado, tipo sinusite, e qualquer mudança de tempo, qualquer ar-condicionado, qualquer adversidade que eu tinha na área de saúde, assim, no tempo, né, já mudava o meu comportamento. Eu já ficava resfriado e aí era uma semana, 10 dias daquele jeito. E eu sarava uma, dali a pouco vinha outra. E isso me prejudicou muito, né? Até que um dia, quando eu tinha em torno de 28 a 29 anos, eu fui viajar com os amigos e logo quando eu entrei no carro com eles, eu fui de Campo Grande a São Paulo. E o ar-condicionado ligado e dali a pouquinho, andando poucos quilômetros, eu já estava espirrando, eu já estava ruim da gripe. E eu fui com eles e eu não aproveitei nada. Nós somos num seminário e eu não aproveitei nada daqueles dias ali. Eu passei todos os dias deitado, sofrendo de resfriado. Quando eu voltei, eu tomei uma decisão. Eu disse, eu não posso mais continuar com isso. Eu tenho eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. E eu peguei e fiz da seguinte forma. Alguns podem pensar, você procurou um médico, você foi fazer exames. Não fiz nada disso. Eu procurei na palavra de Deus alguns versículos para mim meditar. Alguns versículos que pudessem me ensinar o direito que eu tenho em Deus de viver uma vida de saúde. Eu procurei começar a me prevenir. O que aconteceu? Eu peguei a palavra de Deus, peguei um caderno grande e comecei a anotar alguns versículos da palavra de Deus, aonde fala sobre saúde, né? E eu comecei com o Êxodo, capítulo 15, verso 26, a parte B do versículo, ele diz assim: eu sou o Senhor que te sara. E eu peguei o caderno, escrevi Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. E o próximo versículo que eu coloquei nesse caderno foi o Salmo 103, onde fala assim, versículo 2 e 3, diz assim: é Ele quem perdoa todos os nossos pecados e que sara todas as nossas enfermidades. Então, eu anotei esse versículo ali na caderno, eu escrevi à mão os versículos para eu ler aqueles versículos. E também o Salmo 107, versículo 20, diz assim: enviou sua palavra e o sarou. Anotei, escrevi ali, Salmo 107, enviou sua palavra e o sarou. E depois Isaías capítulo 53, versículo 4, 5, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nós reputamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então eu anotei naquele caderno Isaías 53, 4 e 5. Escrevi esses versículos. E aí então eu fui no Novo Testamento.
onde diz em Romanos, capítulo 8, verso 11, diz assim: se o Espírito que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, o mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. E eu anotei ali no caderno, Romanos 8, 11. E também fui lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, onde diz assim: e o Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, e seja conservado íntegro para a volta do Senhor. E também anotei o livro de 3 João, versículo 2, ele diz assim: amado, desejo que te vá bem e que tenhas saúde. Amado, eu desejo que te vá bem e que tenha saúde. E eu quero começar por esse último versículo, falando sobre ele. Às vezes você pode achar que essa doença, este mal que você está passando, essa enfermidade, que é algo que Deus não se importa com você. É algo que é a vontade de Deus você passar por isso. É uma consequência, né? E então você vai convivendo com essa doença, com essa enfermidade, a vida toda. E você acha assim, olha, eu já tomei remédio, não sarou, já fui no médico, não sarou, então eu vou continuar com isso aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você, presta bem atenção. Você viu que 3 João diz assim: amado, desejo que te vá bem em tudo. Desejo que você prospere em tudo e que tenhas saúde. Então eu quero dizer para você que a vontade de Deus para você e para mim é saúde, é viver em saúde. Então, qual é a vontade de Deus para mim e para você? Viver em saúde. Mas eu vivo doente. Tá, mas então essa não é a vontade de Deus para você. Essa é uma circunstância que você está vivendo por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Aí você me pergunta, mas por que você pegou a palavra de Deus, por que você pegou a Bíblia, esses versículos, para confessar? Hebreus capítulo 4, verso 12, fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, pensamento e intenção do coração. O que significa isso? Significa que a palavra de Deus, ela funciona. Ela é o próprio Cristo. Lá em João fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a palavra, esse verbo, essa palavra que nós lemos e meditamos, ela é o próprio Cristo, ela tem a vida de Cristo nela. Escrita aqui no papel, ela é apenas uma letra, mas esta palavra, sendo colocada no nosso coração, ela produz vida, ela produz uma mudança, uma transformação. Salomão diz, o homem bom do bom tesouro, Salomão diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quer dizer, tudo que você tem no coração, você tem em volta de você. Jesus diz que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Então, a palavra de Deus, por si só, aqui escrita, é uma letra. Mas essa palavra caindo no nosso coração, Jesus diz que o nosso coração, ela é a terra, e a palavra de Deus é a semente. Quando a semente cai na terra, ela frutifica, ela nasce uma árvore, você vai colher do fruto daquela árvore. Então, eu naqueles dias, naquele momento, que eu estava com aquele resfriado, com aquela gripe, e que me acompanhava a vida toda, mês após mês, eu comecei a confessar esta palavra, eu comecei a proclamar ela. O que eu fiz? Eu peguei a palavra de Deus, que é uma semente, e comecei a plantar no meu coração. Comecei a colocar dentro do meu coração. Então eu comecei lá, Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara.
Há um outro versículo também que eu não coloquei aqui, mas que depois eu vim meditar sobre ele, diz assim, ó: e servireis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E diz Deus: eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então, é algo que está na palavra de Deus como um instrumento para nós praticarmos, para mudar a nossa vida, visto que ela é viva, visto que ela é eficaz, visto que ela separa a alma do corpo, juntas, medulas, pensamento, intenção do coração. Então, a palavra de Deus, ela é algo poderosa. E eu, então, fiz o quê? Eu fiz um coquetel de palavra. Hoje, se você pegar assim, a AIDS, ela é controlada por um coquetel de remédios, né? A medicina achou alguns remédios que a combinação deles faz com que o aidético ele possa viver, ter uma vida quase que normal, né? Talvez não tenha muita informação sobre isso, mas o que eu já ouvi é que ele pode até ter uma vida normal por aquele compostos de remédio. E a palavra de Deus, eu fiz dela, esses versículos, um coquetel de fé. Eu peguei e comecei a confessá-la e enchi o meu coração com essa palavra. Tá, passou aquela semana e eu confessando a palavra, eu vivendo aquilo, a gripe foi embora, o mal-estar foi embora, e eu comecei então a desfrutar de uma saúde. Comecei a desfrutar assim, de um momento assim tranquilo. Passou 15 dias nada, passou um mês nada, um mês e pouco chegou a mesma pessoa, o mesmo carro na qual eu fui para São Paulo, esse meu irmão, amigo, ele passou e me chamou para ir para o Pará, de Campo Grande e de volta, se não me engano, eram uns 3.000 quilômetros. Então eu fui com ele e eu esqueci, né, da gripe, eu nem lembrei. E eu entrei no carro e só estava eu e ele e o ar-condicionado na minha cara. Moral da história. Aí sim. Aí eu fui ver se eu tinha sarado ou não. Se havia funcionado aquele tempo que eu fiquei meditando, lendo aquela palavra, como um remédio. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, meia-noite. Eu li aquela palavra como se fosse um remédio. Eu meditei naquela palavra como se fosse uma receita que o médico tinha dado para mim e que eu precisava tomar ela. Então eu li cedo, dali a pouco eu lia de novo e durante alguns dias, ou melhor, depois daquele dia para cá, nunca mais eu parei de confessar aquela palavra. Nunca mais. Todos os dias eu confesso aquela palavra. O que eu faço? Estou me prevenindo para eu não ter que remediar, que tomar remédio. Então, o que aconteceu? Eu entrei com ele, o ar-condicionado na minha cara, aquele, né? Eu falei, agora, hein? Mas eu andei 100 quilômetros, nada, 300 quilômetros, nada, chegamos em Cuiabá, nada, passamos para frente, nada, e andamos aí 1.500 quilômetros, nada. Voltei de lá para Campo Grande, nada. Eu fiquei imune, eu fiquei protegido das enfermidades de gripe. Por quem? Pela palavra de Deus. Eu vivi muitos anos sem ter um resfriado. E o resfriado que eu tive foi um resfriadinho assim, coisas leve, coisinha assim que passou rapidamente. Mas eu vejo que fica tentando os sintomas me rodeando, mas ele não pode entrar na minha vida, porque a palavra de Deus me protege. A palavra que está no meu coração me protege. E para concluir, anos mais tarde, eu tive um problema muito sério.
eu teve uma semana que eu tive uma dor muito grande de cabeça, uma dor muito grande. Eu não sabia o que era, eu não mediquei, eu não fui atrás. Passado aquela semana, uns dias, eu estava na rua e eu tive que voltar para casa com uma dor de cabeça grande, uma dor no peito muito grande, o meu braço, minhas pernas, lado esquerdo assim, como se formigava, fazia alguma coisa assim. E eu deitei no sofá e algo me dizia assim. Eu tive uma mãe que faleceu de infarto com 44 anos. Um tio que faleceu de infarto com 40 e poucos anos também, né? E aquela voz dizia assim para mim, algo dizia assim para mim, ó, sua mãe faleceu de infarto, seu tio de infarto e você também. Eu disse não. Não, 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 não. Está escrito. A mesma coisa que Jesus disse para Satanás lá no deserto, quando ele disse, manda essas pedras transformar em pão, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra que saiu da minha boca naquele momento de ataque, de infarto que eu estava tendo, foi, está escrito, eu sou o Senhor que te sara. Está escrito, servireis o Senhor vosso Deus, ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades, não haverá estéril, não haverá quem aborte, e os teus dias eu cumprirei na terra. Então eu comecei a confessar, Isaías 53, verdadeiramente ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. E eu comecei a confessar o Salmo 103, ele que perdoa e ele que sara. E eu confessei o Salmo 107, 20, e enviou sua palavra e o sarou. E eu confessei Romanos 8, 11, que o Espírito que restou Jesus Cristo, ele habitava em mim e ele vivificaria as minhas células, o meu corpo mortal. E eu confessei que o Deus de paz me santifica, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. E eu confessei que a vontade de Deus para mim era saúde, não era que eu morresse. E eu fiquei um tempo ali pelejando, confessando, lutando, guerreando com aquela luta, com aquela enfermidade, com aquele ataque de infarto. E dali a pouco, como um suador, um calafrio que eu estava, passou sobre mim. E nunca mais. Nunca mais. Esqueci de dizer, naqueles dias eu comecei a viver, a pressão começou a subir, e aí nunca mais, e eu pude entender o que era viver em saúde. Prevenir é melhor que remediar. Se você colocar a palavra de Deus no seu coração, de fato e de verdade, você vai enxergar a enfermidade rodeando você, mas ela não vai entrar dentro do seu coração. Por quê? Porque você tem uma palavra que te protege. Salmo 91 fala, a palavra de Deus é escudo e broquel. Então, se você ousar crer na palavra de Deus, que é viva, eficaz e funciona, e tirar ela do papel e pôr no teu coração, você vai se prevenir e não vai precisar tomar remédio. Você que está doente vai sarar e vai parar de tomar remédio. Por um motivo apenas, por crer que a palavra de Deus é viva e funciona e é real. Se você crer, você verá a glória de Deus. Prevenir é melhor que remediar. Que Deus os abençoe. Você que está ouvindo, se desejar se inscrever no nosso canal, é um prazer. Mas estamos aqui para servir você no Evangelho. Deus abençoe e pratique essa palavra. Eu tenho certeza que muita gente que ouvir e praticar vai parar de tomar remédio e não vai morrer antes da hora. Porque a Bíblia fala, os teus dias eu cumprirei. Deus os abençoe, em nome de Jesus.